Hola amigos, muy buenas noches, amigos de Brasil Post. Muchas gracias por estar con nosotros más una vez en esta edición final de 2022. Tenemos tantísimas cosas para hablar, pero claro, no vamos a conseguir todo seguramente, pero haremos nuestro mejor. No estuvimos muy presentes este año, pero os prometemos que el próximo año estaremos más presentes. Les dejo con la introducción. Muy bien amigos, hoy estamos con dos grandes amigos aquí que estuvieron con nosotros durante este año y voy a comenzar a presentarlos a ellos. Primero, Haroldo. Haroldo, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Haroldo. Boa noite, tudo bem, graças a Deus. Muy bien, Haroldo nos acompaña desde el norte a miles de kilómetros. Muchas gracias por haber estado. Ya estuvo una vez o dos veces, parece. Muchas gracias. Y ahora invitaré también a Tiago. Tiago Lima, ¿cómo estás? Boa noite, Herve. Boa noite, Haroldo. É um prazer tê-lo você aqui conosco, tá? Eu sei que a gente é a nossa primeira live junto aí, mas eu já conheço um pouco dos seus pensamentos aí, por intermédio do nosso amigo Herve. Exactamente. Muchas gracias, Tiago, más una vez. Y me estoy escuchando de nuevo, ¿eh? Hay un ¿No estamos escuchando? Não, te escucho, não, pero escucho. Tá normal, só voltou o somzinho de água. Mas tá bom, acho que dá pra levar. No, es nuestra voz. Hay un delay. Hay un delay. Meu? Não sei. Não. Mío. Quem está falando? Olha só, falando aqui alguma coisa. Ó, tá com delay. Eu não tô percebendo, não. Pra mim aqui tá. Eu não sei se é porque o meu cérebro também tá com delay, então. Espera um pouquinho. Vamos a ver. Sincronizou. Te voy a parar un poco, Haroldo. Ressonância. Só um pouquinho, Haroldo. Oi, Tiago. Oi. Tá, agora vuelve Haroldo, agora te voy a sacar, Tiago. Tudo bem? Boa noite. Ai, Tiago. Tá Tiago es el normal. culpado. Tiago es el culpado. Então, Ya lo encontré. será que é a internet? No sé, es alguna cosa en el sonido. Pela lógica, eu tô tendo problema. Será que é o ventilador? Porque eu tô com o ventilador ligado, porque aqui é 40 graus. No, es nuestra voz está volviendo. Só se for a internet. Vamos a ver. Vamos a ver. Só un poquito, voy a colocar aquí la introducción y ya volvemos. Se tiver uma... Ahí. Haroldo, desculpa, ¿qué decías? Não, acho que se ele tiver uma caixa de retorno, acho que isso também pode estar dando problema. Es verdad. Tú no estás con una caja de retorno ali, Tiago? Uma caixa ali por perto, né? Só o alto-falante mesmo do celular. Do celular, né? Tá. Pero não estava. Será que se eu... Deixa eu colocar o fone para ver se melhora. Tá. Pode ser. Inclusive, no começo ele avisava se desse problema com o fone. Deixa eu dar uma olhadinha. Correcto. En cuanto Tiago viene, Haroldo, vamos entonces a conversar un poco sobre especialmente el título, ¿no? El título de hoy, ¿no? Que es los años de la ceguera, ¿no? Y me había inspirado, yo estaba pensando, cuando estábamos pensando en qué grabar para este último día, penúltimo día del año, ¿no? Era la situación en que estamos en el Brasil en estos 4 años, porque el título es ese ahí, ¿no? Y claro, diciendo aquí que no estamos contra nadie, no estamos contra un político, estamos aquí a favor del Brasil y estamos hablando del Brasil, ¿no, Haroldo? Exatamente. Se bem que hoje em dia, nesse novo regime, ser brasileiro está quase criminalizado, né? Sí, yo supe, no sé si tú supiste que ya están arrestando a algunas personas en Brasilia. Deja ver aquí, vamos a ver. Tiago. Melhorou? Dá uma olhadinha. Agora melhorou. Vamos. Melhorou? Agora melhorou. Sí, Estou tranquilo. Mejoró. Agora vai. Les pasé hoy una foto para ustedes vía WhatsApp de este señor
es un muchacho, la verdad, de Estados Unidos. Es el nieto del expresidente. ¿Cómo se llama? Figueiredo. Paulo Figueiredo es un comentarista político, ¿no? Él vive en los Estados Unidos, no sé dónde vive, y él anunció hoy que sus cuentas en todas las redes sociales fueron, ¿cómo se dice? Canceladas, ¿no? Canceladas. Fueron bloqueadas, todo. Brasil não consegue, ele consegue mais falar, senão por via VPN, né? VPN, exactamente. Y lo peor, porque ahí hasta ahí, digamos así, si tú cometes un crimen te pueden hacer, correctísimo, ¿no? Lo peor es que no informaron por qué. ¿Entiendes? No informan por qué, nada, sí. Mas por qué? Ya está claro. Te bloquean, te arrestan, si es posible, todos tus bienes son bloqueados, ¿no? Así no tenemos nada também nosotros, así no tenemos mucha cosa para perder. Eles ainda querem virtualizar todo o dinheiro, né? Para ficar melhor para eles bloquear a gente, tá entendendo? Y eso está pasando hoy en el Brasil. Bueno, que sepa, hoy 30 de diciembre de 2022, estamos, imagina, Tiago me decía, imagina después, no sé, vamos a ver, Tiago, después, como decimos en español, pasado mañana, ya estaremos en otro gobierno, ¿no? Y vamos a ver qué va a pasar, claro, ¿no? Hoy por hoy estamos así, vamos a ver qué pasa pasado mañana, ¿no? Hoje, formalmente, ainda estamos na democracia, né? Teoricamente. Bueno, estamos en un reino. Estamos na interseção ali. Es verdad, estamos en el proceso. Yo soy a favor de la monarquía, pero no sabía que iba a ser una monarquía de ese modo. No, pero no sabía que iba a ser una monarquía de ese modo, ¿no? Estamos aquele negócio, para ter monarquia tem que reativar a Igreja Católica, senão vai dar na minha merda. É pior. Sí, eso es una cosa, Roldo, que mucha gente no entiende. No, mucha gente piensa que solo colocar un emperador o un rey acabó. No. Não vai funcionar. No. En Arábia Saudita hay un rey, ¿no? Mas lá você tem a base religiosa, né? Tá entendendo? No, así yo digo, no basta tener rey para que la cosa funcione muy bien. No es así. Necesitamos más alguna que ter cosa. a cultura homogênea, né? Ou seja, um senso comum estruturado, tudinho, para poder ter um governo existencial, né? Que supra ali a necessidade do povo e tal. Fora disso... Tiago, tus palabras aquí de esos últimos días, esas últimas horas de la democracia, no podemos decir, estamos en democracia, no estamos contra nadie, você sabe. É um verniz, né? É um verniz de democracia, né, Erwin? Como eu estava falando fora... Como eu estava falando fora do ar... As últimas palavras... dentro do regime democrático. Dentro do regime democrático faz o L. É verdade. Deixa eu ver aqui. Assim, eu vi vocês falando aí do Paulo Figueiredo, né? A do Constantino também, do Rodrigo Constantino também foram suspensas, tá? E também que também é um comentarista da Jovem Pan. E o meu Twitter tá suspenso também. Por algum comentário. Por algum comentário que eu fiz em algum militante esquerdista lá. Eu tô com o Twitter suspenso desde aquele dia que eu falei para você, Erwin, lembra? E Elon Musk, agora, Elon Musk é o paladín da democracia, da livre expressão, não hace nada. Mas não é culpa dele, né? Isso aí é ordem judicial, tanto do Figueiredo quanto do Constantino foi por ordem judicial. Eu não sei qual que é o limite ali da empresa, né? Se a empresa tem como não descumprir essa ordem, aí eu não sei. Aí realmente... Thiago, essa que não é culpa dele, escuchamos 4 anos, ¿eh? Esse assunto de que não é culpa dele, escuchamos durante 4 anos aqui em Brasil, ¿no? Não é sua culpa, não é sua culpa, não é sua culpa, e afinal estamos onde estamos. E na verdade é culpa dele, sim, né? Eu também falando do Bolsonaro. También, de Bolsonaro. Muy bien. Entonces, repitiendo aquí, miren, estamos aquí, no estamos en contra de ningún partido, estamos a favor de Brasil, ¿no? Y por eso que aquí los tres somos, pensamos que el mejor, ¿verdad? El mejor régimen político para el Brasil es la monarquía, ¿no? Y tenemos un emperador listo para eso. Pero, muchachos, yo quería hacer así más o menos un comentario por orden de lo sucedido, por orden cronológico.
Y yo me recordaba que la primera cosa, inclusive está aquí, pose o porte, ¿no? Una promesa de campaña de Bolsonaro fue que así que llegase, él no iba a pasar una ley, iba a ser, ¿cómo se llama? Una ley que él mismo firmaba. ¿Cómo se llama eso de ahí, muchachos? Uma PEC, né? Una PEC, que es tipo emergencial, ¿no? Tipo, uma emenda parlamentar ali, que ia passar para poder liberar. De inmediato. Él dijo la primera cosa. Y eso realmente cumplió, porque fue en enero de 2018, él hizo esa ahí, ves lá para mitad de enero, y fue la primera cosa que se malogrou. Não, espera um pouquinho, acho que acho que na verdade não foi uma PEC, foi um decreto, que é mais rápido. Uma PEC é mais difícil de ser aprovada, porque precisa das duas casas, 2 turnos, e a maioria do pessoal do Congresso ali, entendeu? Então foi um decreto presidencial, né? E aí é fácil. É fácil de ser... É rápido, igual o Herman tá falando, mas também é muito fácil de ser derrubado depois, de ser revogado. E tem validade restrita, né? 90 dias no máximo. Exatamente. Exatamente. Sim, pero ele podia renovar hasta que seja uma lei, não? Não podia renovar. Parece que pode renovar por mais uma vez, mas ia trancar a pauta no Congresso e ia ter que decidir se ia virar lei ou não. Se eu não me engano, o tempo que eu estudei direito era assim, né? Não sei como está agora. Exatamente, Então, acho que é isso mesmo. Tus memórias sobre isso aí, Haroldo, tus memórias sobre isso aí, como foi? Que te recuerdas sobre isso aí? Não, questão da posse de arma é uma necessidade, né, cara? Entrando na questão do fundamento da política, da possibilidade do Brasil ter liberdade, a arma é fundamental, né? E isso daí não era, assim, uma pauta que poderia ser negociável, era um tópico inegociável do governo Bolsonaro. Só que como o Bolsonaro não tratou de ter o poder, né, e quis fazer o que ele prometeu por esse via decreto, aí, evidentemente, isso também foi um elemento dele foi perdendo poder progressivamente com aquela imersão lá do Nhonho, né? O Nhonho também atrapalhou muito nesse sentido. Mas eu acho que não liberou, né? Não chegou como o pessoal estava querendo que fosse e que era necessário ter, né? Então... Não foi. Tiago, agora te recuerdo que houve um referendo em 2016. 16, não? Não, 2005? 6? Isso, foi isso mesmo, 2005, 2006. Mas, se eu não me engano, foi ganho. O direito a ter posse foi ganho, né? Só que não foi, o pessoal não pôs em prática, exatamente. A maioria da população... Foi com Lula. A maioria da população... Foi com Lula. Foi com Lula. A maioria da população ali optou pelo porte, né? Pela posse, o porte de armas, e o Lula acabou não concedendo isso, acabou indo contra a vontade da população, que não é novidade nenhuma. Né? Quem é a maioria? Quem é a maioria para que queira algo? Ou seja, a democracia quando combina com a agenda deles, quando não combina, esquece. É uma democracia sem povo. A democracia que eles gostam, é a democracia sem povo, aquela democracia de gabinete, essas democracias que a esquerda adora, que os liberais limpinhos adoram, sempre cai no colo do PT. É isso. Tiraram aí o antidemocrático, né, o Bolsonaro, João Amoedo, assim, esses liberais limpinhos que eu costumo falar, né, os liberaloides, falaram que o Bolsonaro estava agindo contra a democracia, pô, pelo amor de Deus, aí me coloca um cara, um ex-condenado, que não deveria nem estar solto, que foi solto pelo mesmo tribunal, que foi eleito pelo mesmo tribunal com o qual aqueles mesmos juízes que são do STF, que soltaram. Que democracia é essa? Cara. Democracia é só falsificada aqui no Brasil. Vai ser tu presidente passado amanhã. Agora a questão das armas aí, o Haroldo colocou muito bem. O que ele disse aí, eu assino embaixo, ipsiliter, ele fez um comentário excelente, uma análise excelente. Cara, não há liberdade sem você ter o direito de se defender, não tem como. Como é que você vai defender as outras? Como é que você vai defender as demais liberdades sem ter a condição de se defender com a arma? Não dá, cara, não dá.
todo governo... Isso é uma coisa milenar, né? Isso, todo governo totalitário, a primeira coisa que eles fazem é desarmar a população, isso é histórico, eu não preciso estar falando aqui que eu sei que todo mundo sabe. Não sei se ustedes saben, pero Hitler, a primeira coisa que hizo foi um empadronamento de las armas. Primeiro foi quem tem armas, aí foi empadronar, me entende? E até cria um problema metafísico, porque de fato, por exemplo, a população é que, por exemplo, dar um exemplo prático aqui, eu tinha uma loja e eu fui assaltado. Por que eu fui assaltado? Porque lá ninguém tinha arma, não é isso? Então, ou seja, quando você revoga a arma do cidadão, você cria um problema metafísico, você obriga a polícia a ser onipresente, coisa que é metafisicamente impossível. Então, assim, só de propor isso, já mostra que está mal intencionado. Já tem uma mal intenção por trás, a polícia sempre diz isso, não podemos estar em todo lugar, sempre diz isso. Essa é desculpa. Só que aí cria um outro problema. O problema é que cria o seguinte, como a polícia não pode estar onipresente, que metafisicamente isso é impossível, só Deus pode fazer isso, ela passou a ser apenas uma instância burocrática de cadastro estatístico. Eu cheguei lá, olha, fui assaltado. Beleza, como é que foi? Foi assim, assado, cozido, beleza, já está cadastrado. Já passou comigo. Isso. Você contribuiu para as estatísticas oficiais do governo e tal, e pronto. É só para isso que serve agora. Porque cria um âmbito de criminalidade quantitativamente impossível de ser policiado, de ser investigado. Então, assim, o que são as delegacias de polícia? Apenas instâncias estatísticas. Exatamente. E hoje inventam mais uma comissaria da mulher, depois dos animais, e vai haver um do meio ambiente. Vão inventar um do meio ambiente. Exatamente. Porque existe ecocídio hoje, não? Aí vão criando mais. Só que aí, como essa tipificação penal ela tem uma certa carga semântica ideológica, aí esses crimes eles são policiados seletivamente, os outros não. Van a ver. Muy bien, muchachos. El otro momento que me pareció especial es cuando comienza esta situación sanitaria. ¿Recuerdan? Que comenzó, si no me equivoco, el 22 de febrero del 2020, ¿no? Después del 2020, Depois do carnaval. No, 2019. Carnaval, né, Haroldo? No, 2020. ¿no? Terminou o carnaval, começou isso daí. Exatamente, 2020. Aí começou. Só que 2020. Quando começou o outro carnaval, terminou, né? No, la verdad, hoy sabemos que ya estaba data de validade. Lógico, o vírus é um vírus consciente da cultura nacional, pô, ele não pode interferir. Entonces, otro momento en que nos tragamos y pienso que la mentira fue ese de aquí, muchachos. Miren, ese de aquí, achatar la curva, ¿no? La curva. Y de ahí nos dijeron, no, es solo 15 días, ¿no? Que tenemos que achatar la curva. Y yo me recuerdo mucho que veía al primer ministro británico explicando todo retórico, que era Boris Johnson, ¿no? Inclusive lo eligieron como el mejor de los... Increíble. Es todo ¿cómo se dice? Un demagogo, pues, explicando, no, tenemos que achatar la curva, es por eso que tenemos que quedarnos en casa, etc. Y nosotros entramos en esa, no sé si ustedes se recuerdan ese momento, entramos en esa historia de achatar la curva, fue por más de un año, más o menos, más de un año, ¿no? La curva está todavía, no está, ¿cómo le decían siempre cuando estaba llegando a la curva? ¿Qué le decían? No estamos en el topo, ¿cómo decían ese ahí? No me recuerdo bien eso. Como dice Haroldo, no topo, ¿no? Haroldo dice que tenemos que escribir todo esse Haroldo, ¿no? Para as futuras gerações, ¿no? Tem que escrever, mas tem que desmudar a falácia, né? Porque isso tudo foi um jogo de cena e, na verdade, o que eles querem é outra coisa. O que eles querem é exatamente isso, ir mudando aos poucos o paradigma e dissolvendo as democracias e, portanto, integrando no esquema global. Agora, esse engaño só foi possível. Ese engaño solo fue posible porque la prensa está junto, ¿eh? Si la prensa no estuviese ahí junto, que la prensa es la caja de resonancia, ¿no? Está todos os dias aí. Mas só que antes de ser da imprensa, eles criaram, durante décadas, eles foram criando os mecanismos mentais para poder startar o processo, porque também, se fizesse isso 10 anos antes, não ia funcionar, né?
Então, o negócio é uma dialética, eles vão criando preparando o imaginário das pessoas para chegar ali. Paulatinamente. Vocês sabem que, não sei se vocês viram que esta semana... É a estratégia do Gramsci, né? Sim. Entendeu? Não sei se vocês viram esta semana, Elon Musk dijo... Desculpa interromper, é toda a questão do imaginário. Você precisa disseminar uma possibilidade e criar os estados psicológicos para condicionar a manada num determinado sentido. Isso aí foi tudo criado por cinema, pela própria mídia, novelas, tudo. É preparações de décadas para chegar a esse ponto. Esse ponto aqui é crucial. Eu entendo que isso daí é o seguinte, eles já perceberam que perderam o bioma da invisibilidade, ou seja, o globalismo está mais denunciado do que nunca, então já não tem mais o povão, não tem mais como controlar as pessoas de forma indireta, então eles têm que preparar um esquema para passar logo para a ditadura concreta, ou seja, impor uma situação de quebra mesmo de liberdade. Ese es un asunto que tenemos que discutir nosotros todavía, ¿sí? ¿Cómo es que la gente cayó tanto en ese engaño? Pero volviendo, Elon Musk esta semana dijo que todas las teorías de conspiración sobre Twitter eran verdaderas. Todas las que le imagina eran verdaderas. Entonces, eso me lleva a la conclusión que, pues mire, entonces, realmente todas, hasta las más disparatadas teorías de conspiración, eran verdaderas. Al final, ¿no? La disminución de la población mundial, el control, el grande hermano, ¿no? Control por câmaras. Deixa eu fazer um paralelo com o que o Haroldo acabou de falar aí, em questão do globalismo, está denunciado e escancarado. Cara, eu vou fazer um paralelo com uma das questões que eu acho que o Bolsonaro deixou como legado, né? Assim, se a gente for analisar bem. Pelo seguinte, mais do que nunca hoje, por meio do Bolsonaro, direto ou indiretamente, aí eu faço o paralelo que o Haroldo falou. Como o Haroldo falou que o sistema, que o globalismo está denunciado, né? Está escancarado, o sistema político do brasileiro, esse sistema podre, carcomido, também está escancarado. E isso... Escancarado, exatamente. Lógico, não quer dizer que o Bolsonaro foi uma peça intelectual, né? Não, mas ele foi funcional. Mas ele foi funcional, exatamente. Entendeu? A peça intelectual foi o Olavo de Carvalho. Mas quem instrumentalizou isso foi o Bolsonaro. Então, assim, é interessante para você ver como que uma coisa está conectada na outra, né? Você trazer isso para o Brasil, isso que o Haroldo falou é interessantíssimo, cara. É só você parar, analisar um pouco. E aí vem a pergunta. Bolsonaro sabia? Cara, o Bolsonaro não sabia, ele foi conduzido a isso. O Bolsonaro é uma besta quadrada. Eu também acho. Ele é um voluntarista, inconsciente. Isso é mesmo. Mas esse é um assunto que temos que gravar todavía. Agora, em questão da curva aí, desculpa, isso aí, essa curva aí que eles falaram que depois que a chata parava... 15 dias. Tá curva. Isso aí é igual aquele cara safadão que chega na rapariga lá e fala assim, é só a cabecinha. Só vou colocar a cabecinha, depois eu vou ligar, depois eu te ligo. É igual, cara. É só os primeiros 15 metros, depois vai vir mais 40. Entendeu? Eu só vou pôr a cabecinha. É um safadão, só vou pôr a cabecinha, depois eu te ligo e é isso, cara. ¿Se dieron cuenta como después nadie toca en el asunto? Nadie. Desculpa. Ninguém tocou mais no assunto. Nadie tocou no assunto. A mídia lo peor es que ni el gobierno tocó un asunto. Nada. Não, mas aí o caso do governo lê-se aí generais, né? Porque o Bolsonaro, todo o governo do Bolsonaro foi conduzido pela liberal, que é positivista, ideológico. Primeiro foi Mandetta. Mandetta foi o primeiro, que não é militar, não? É um político, não é médico, me parece, não? Mas só que aí é o ponto. É tudo farinha do mesmo saco. E ele é daqui, você acredita que ele é vagabundo? Y después fue, ¿cómo se llama el otro? Que quedó más tiempo. Es un militar, un general. Aquele Pazuello. Pazuello. Él fue que
hoy se está inoculando en los niños, en los bebés, no sé si por ahí. Los bebés, y todo en el gobierno que nos debía proteger. Muy bien. O esquema deles é o seguinte, é aquele negócio do pé na porta do Pascoal Bernardão, você tá entendendo? Eles chegam, fazem um escarcéu do caramba, e o cara fica com medo, e aí eles botam um projeto de lei, discute aquilo que dá para discutir, mas eles querem passar apenas um artigozinho ali. É verdade, exatamente. O Bolsonaro caiu nisso 100%. 100% Ahora te digo, Haroldo, pero él tenía 22 años en la política, no sabía. Mas não, cara. Brasília já é... Você está em Brasília, você já se alienou do mundo. Você tá entendendo? No, porque si tú me dices, yo en Brasilia también estaría perdido. No sabemos nada cómo funciona la cosa. Imagina só, se você pega o centro do poder no Rio de Janeiro, tu acha que o povo, essa força do Bolsonaro não estaria mais sensível a ele? Estaria. Só que como eles estão em Brasília, ilhado, a única conexão com a realidade é o quê? A mídia. Então, o que a mídia pauta é a realidade brasileira existencial. Hablando de eso, de teólogo de esquerda. Hablando de eso, yo les llamo la atención a un nombre, es Fabio Farías. Fabio Farías es el yerno del dueño de la SBT, ¿cómo se llama? Silvio Santos. Fabio Farías entró y a los pocos, hoy es el principal mentor de Bolsonaro. Inclusive él tuitó Bolsonaro desde la casa de Fabio Farías. Él a los pocos, ¿saben qué me recordaron, muchachos? Me recuerda al Señor de los Anillos, no sé si recuerdan, había un rey que estaba embrujado, recuerdan, era un brujo que estaba en su castillo y lo embrujaba, lo encantaba. Sí. Me recuerda eso, exactamente eso. ¿Cómo se llama? No me recuerdo el nombre, es ¿Cómo? Eu também não vou me recordar agora, mas eu lembro da cena, o Gandalf vai e liberta ele, né? Sí, entonces ese brujo trabajaba para otro. Para sí. Saruman, trabajaba para Saruman, exactamente. Saruman, exatamente. Mas había un otro, me parece eso, porque así, Fabio Farías, al final salieron los olavistas, salieron los militares y se quedó Fabio Farías. Só que na verdade... só que o que a gente tem que pensar assim, por exemplo, liberais, positivistas, eles são a ala antitética da tese comunista, cuja síntese vai ser entender o comunismo. Você tá entendendo? Então, quando a gente fala assim, liberal, é incrível, eles só acertam quando é para beneficiar a esquerda. Pode ver, eles compram a narrativa da esquerda de tal forma que encadeia a narrativa e acaba tendendo sempre para a esquerda. Isso daí, os caras só acertam no errado, é uma coisa séria. Si no es de ellos, es ideológico, ¿no? Es extremista, es fanatismo. É que nem os militares. Militares falam, a ideologia só existe ideologia de direita. A de esquerda eles aceitam, que é uma ideologia também. Aí como é que faz? Aí fica uma luta assimétrica. Não tem como você reagir, sendo que o aliado do cara está a favor dos inimigos dele. Aí não tem como. Ele estava em Brasília, ainda mais ilhado, no sentido Ahora está, Tal vez ya vive en la casa de Fabio Farías, no vive más en el palacio. Tal vez ya vive en la casa de Fabio Farías. Não, ele viajou, pô. Ele já foi para os Estados Unidos, já partiu. Não, sério, isso não é... Exclusiva. ¿Dónde está Bolsonaro hoy? Foi para Orlando. Orlando, né? Orlando, foi para Orlando, Estados Unidos. Pero no va a volver para... No va a entregar la... Tu não viu agora, na última saída, ele decretou lá que a Força Nacional deveria estar dando apoio para a posse do Lula? Então, assim, todo o esquema da posse do Lula, o Bolsonaro providenciou antes de sair, pô. Yo les llamo la atención a esa Fuerza Nacional. Esa Fuerza Nacional son los boinas rojas, que es un tipo de la Guardia Republicana de Venezuela. Bolivariana. Es una especie de un ejército político, los pretorianos. Es una especie de una guardia pretoriana dentro del ejército, que no responde a lo normal, no responde al político. Diretamente, se não me engano, a presidência, né? E olha só, não, e não foi só isso não, tá, Haroldo?
ele assinou também o decreto que ele tinha feito um decreto que não era pro Maduro pisar no pé no Brasil, certo? Certo. Ele acabou de revogar a pedido dos ministros do Lula pro Maduro vir pro Brasil. Ele nomeou... Não, esse é um insulto. Esse é um insulto ao povo brasileiro. Ele nomeou todos os comandantes do exército que o Lula nomeou, não, né? Ele assinou para como é que é, pô? Assinou a nomeação. Ele assinou a nomeação de todos os comandantes que o Lula indicou ali. Então, assim... Isso é um insulto. Não sabia isso aí. Agora, Hervé, eu falei pra você, ó, que lembra que você falou que talvez pensei que estavas bromeando. Não, lembra que você falou pra mim que era o Teatro das Pessoas 2023, 2022? Sim, há um tempo, exatamente. Cara, eu tipo assim, eu falei, não, pô, não pode ser, mas, cara, eu tô começando... Não, olha, a leitura que eu faço, naquela hora que teve o segundo turno, se eu não me engano, ele sentou naquela porta que foi filmado, com o Xandão, com os outros ministros e tal, e ele disse que acabou. Ali ele jogou, olha, o negócio é o seguinte, acabou, mas eu tô com uma força lá fora, eu não vou usar, mas eu preciso sair do país, ter um salvo-conduto. O que eu preciso fazer? E aí os caras, vai fazer isso, aquilo outro, mais aquilo outro, e nós liberamos a tua saída. Entendeu? Sim. Hoje está evidente que essa daqui. Acabou, porra. Este momento, para mim, muchachos, este momento aqui é importantíssimo. ¿Por quê? Este aqui foi quando ele tentou nombrar al diretor da Polícia Federal, ¿recuerdan? Recuerdo. ¿Se recuerdan? Y no consiguió. Y no consiguió porque Xandão, el emperador del Brasil, él decía que no puede. ¿Recuerdan eso aquí? Recuerdo. Ahí me parece, yo me recuerdo muy bien, muchachos, que él estaba ahí donde puede hablar, ¿no? Fuera del palacio, y había un señor de edad al lado, y él gritó así al señor, cierre el STF. ¿Ah? Yo estoy repitiendo lo que el señor dijo, no lo que nosotros queremos que continúe. Ahí Bolsonaro dijo, no, yo no voy a contra la Constitución. En ese momento me di cuenta que se acabou, porra, né? Pero se acabou para ele. Se acabou para ele. Não, mas eu vou dizer o seguinte, acabou naquela vez que ele convocou contra o Nhonho 10 milhões de pessoas na rua, dizendo que já tudo preparado para destituir a corte, botar uma corte militar. Aí, no ato contínuo, o que ele vai fazer? Faz uma carta de pedido de desculpa para o Xandão. A pedido de quem? Temer, né? Todo o Xandão. Ali acabou, ali pode ver, parou. Ali o povo parou, não teve mais movimento nenhum. Ali acabou. Essa carta foi intermediada pelo Temer, né? Eu acho que foi escrito por ele. Aí les digo uma coisa. Tiago disse del teatro de las tijeras. Quem colocou Xandão em STF foi Temer. E quem é amigo de Temer? Bolsonaro. Bolsonaro é amigo personal de Temer. Personal. Eles são tudo maçom, né, cara? Maçom é fogo, né? É complicado. Não sei. O Brasil tem várias camadas, bicho. A gente olha para a política, mas o que é a política democrática? Nada mais é do que a externalização do que está sendo discutido na maçonaria internamente. Olha, os generais são todos maçônicos. Pero, Haroldo, não é o maçom aqui cerca de minha casa que tem uma loja maçônica. Não é esse maçom. Não, maçonaria ela não tem uma centralização, é um grupo de debate. Você está entendendo? Mas o que for definido lá reverbera na política de fora. Você está entendendo? Sim, eu digo, mas que tem uma força incrível, né? Porque só ele. Não devem ser os maçones aqui das lojas maçônicas da cidade, deve ser algum outro lugar. Eu vou dar um exemplo. Nos Estados Unidos tem a arquiloja lá dos globalistas ocidentais que querem dominar a maçonaria. E dentro dela está a briga com o pessoal do Trump. Então, eles querem manter as soberanias nacionais, enquanto os globalistas querem acabar. Então, a discussão que está externalizada na mídia, que a gente pensa que é a política, na verdade, é uma discussão que está dentro da maçonaria. Que se externalizou. Percebe? Esse que é o ponto. Por isso que a
aparece para a gente uma coisa assim, aparecem as informações, mas por trás delas há um nevoeiro escuro, que a gente não sabe o que está acontecendo, entendeu? Porque as discussões são internas e ocultas. Entendeu? Muito bem, e aí acaba vindo meio distorcida, né? É claro, aí temos que interpretar, aí temos que interpretar. Também, para interpretar, temos que estudar. Não, tipo assim, daqui a 50 anos a gente vai ter a notícia do que foi que aconteceu agora. Não tem como, pô. O que a gente pode é conjecturar. Exatamente. Bueno, lo que tenemos que hacer es registrar, ¿no? Muchachos, así, otro momento que me pareció crucial, y cuando sucedió eso de aquí, ahí me di cuenta, sí, se acabó. El Brasil se fue al carajo, como dicen en español, se acabó. Que fue cuando Bolsonaro inclusive instruyó a que su bancada, los diputados, voten a favor de este asunto aquí, que es la FUNDEP. ¿No? La FUNDEP es un fondo especial para la educación. Hasta ahí tú dirías así, maravilla, ¿no? ¿Quién no quiere más dinero en la educación? Todo el mundo quiere. Pero no es exactamente eso ahí. Si ustedes se dan cuenta aquí abajo, ¿quién está celebrando la firma con el famoso bolígrafo, ¿no? El famoso lapicero azul, Bic azul? Fue, mira, la CUT, que es la Central Única de Trabajadores, y aquí también está un gremio claro, todo socialista, comunista, ¿no? De los trabajadores. Entonces, si ellos estaban celebrando, no fue por nada. En ese momento, mucho, porque es siguiente. ¿Quién educa a los niños? ¿Quién le pasa todas las ideas a los niños? Aquí son los profesores, profesores. Y ese FUNDEP va a regar dinero a todos los sindicatos y ellos van a hacer lo que les da la gana por los próximos 20, 30 años. Entonces se acabó, Cuesta se acabó. Los primeros 50 años del siglo ya lo perdimos. Yo pienso, no sé. Porque... E até pondo uma questão teórica aí, por exemplo, se você falar em democracia, a base da democracia é a livre circulação de informações dada pelo quê? A Igreja Católica educa suas crianças, o judeu educa sua criança, vamos lá, o maçônico educa suas crianças, aí o que acontece? Você cria realmente uma zona de debate efetivamente democrática, você tá entendendo? Onde tem várias visões, percepções de realidade. Só quando você unifica a educação e centraliza e criminaliza quem está fora dela, aí que não tem como. É teoricamente impossível falar em democracia. Tem várias camadas, vários fatores necessários para se dizer que há uma democracia. No Brasil não existe nenhuma. Sim, é verdade, é verdade. No, ese asunto del Ministerio de Educación es uno de las armas, ¿no? Del Estado moderno para destruir la democracia, la verdad, destruir. Una de las cosas, ¿no? que destruyó. El Ministerio de Economía, otro, el Banco Central es otro, para destruir a economia do país. Mas só que o mais importante é ter o domínio do coração e das mentes. Isso daí é poder educacional. Sim. Quando você centraliza, joga essa tão importante ferramenta democrática na mão do Estado, ele vai direcionar seu filho, as crianças, para onde ele quer. Sim. Não, tu sabes que eu fui a perguntar. Ficou muito claro ali o que o Haroldo falou, né? E aqui então, tu vê uma coisa. Por que existe o MEC? Porque é necessário para a estratégia gramsciana, que é o do exatamente. Mas você sabe que uma pessoa... Tiago, Tiago. Porque todas as matérias, todas as pautas da esquerda é de cima para baixo. Então vem lá do MEC, tanto é que os livros didáticos são todos claro, totalmente enviesados. Entendeu? Então, sabes que alguém pode dizer assim, pero ¿por qué no abres uma escola? Bueno, eu fui a perguntar. Eu fui perguntar quem estava para abrir uma escola. É um livro enorme, sabe? De edifício, papá. ¿Puedo abrir? Puedes abrir, pero tienes que seguir o currículo del MEC. Agora, olha só. Você pega agora com esse negócio da pandemia, houve uma influência massiva na cabeça das pessoas. Qual é a origem dessa influência? Exatamente com o domínio da pedagogia, dizendo que a ciência agora é o ambiente sacrossanto da verdade. As pessoas já estão preparadas para aceitar uma falácia futura. Esses caras pensam em longo prazo, eles nunca pensam em curto prazo. Sim.
A direita que pensa na política do dia, lá, o que aconteceu. Então, cara, ele não pensa assim, cara. Quando se habla de escolas militares, que eu penso que não é solução, mas eles já tuercem a nariz. Quando se habla de homeschooling, aí eles já estão espumando de rabia. Outro problema também. Porque sabem que aí está a solução. Quando se habla de religião, se desesperam, ¿eh? Porque sabem que o antídoto natural contra o comunismo é o cristianismo. É o cristianismo. Tanto que, olha só, se tu for pegar o processo... La igreja. O processo é o seguinte, eles primeiro, antes de tudo, conquistaram a igreja. Infiltraram a igreja, tanto que tem relatos aí. Eu conheço um amigo meu que, cara, desde cedo eu falei, esse cara vai ser padre, ele já tinha consciência de querer ser padre, só que assim, ele entrou no seminário e foi boicotado mais de tudo que é jeito. Impossibilitar de tudo que é jeito de ele entrar lá. Agora um outro, dizer que tinha um outro lá que estudava com ele, que era meio afeminado, não, esse daí era privilegiado em tudo, pô. Você tá entendendo? O que a vezes digo hoje, se tu queres ser muito cristiano, a igreja não quer. Não quer, por quê? Porque infiltraram a igreja. A igreja foi infiltrada. Isso já começou, acho que terminando o Vaticano I, começou o processo. Tanto que o Vaticano II foi a virada. Né? Que ano, Haroldo? Que ano foi isso aí? Cara, o Vaticano foi o quê? 60, volta da década de 60, 50 e pouco. Tanto que 63, 64 já estava lá a Revolução Cultural, né? Acaba e os hippies. Na França. Com aquela ideia, com aquela filosofia crítica lá, você está entendendo? Liberdade sexual e todo o pouco, né? Exatamente. Quem fala muito bem disso é igreja. Tem até um problema nisso daí, que é o seguinte, a igreja, ela é a diaconisa da verdade. Então, se você tem um papa realmente católico, só um papa realmente católico, então o diabo não tem poder, pô. Ele vai tentar fazer, não vai funcionar, como fez tantas vezes na história, caiu. Não conseguiu fazer o Estado global, porque a igreja está voltando. Tinha um papa. Agora infiltraram um papa falso, não é papa nenhum. Agora o diabo tem domínio de tudo, a verdade a fonte da verdade foi obliterada. Não há mais verdade no mundo, a não ser aquelas que o Espírito Santo sopra aqui, sopra ali em alguém, está entendendo? Mas não tem uma fonte oficial. Há muita coisa que falar, realmente. Dime, Tiago. Não, realmente, aí eu fiquei só observando o comentário do Haroldo aí, porque foi muito lúcido, foi assim, esclarecedor, que realmente hoje nós vivemos em um mundo assim, obscuro, sabe? Tá difícil mesmo, não há mais verdade, é tudo relativo. Idade das tinieblas, idade das trevas. Estamos na idade das trevas. Só que aí o que acontece? A verdade passa a ser um âmbito subjetivo, não, é objetivo, porém subjetivo no indivíduo. Ou seja, o indivíduo não tem mais força de sociabilizar a verdade. Porque ele não tem mais uma autoridade no qual ele se sustente, que seria o Papa, pô. Exatamente. Sim. Acabou. A representação da fé aqui na Terra não existe mais. Acabou. Tipo assim, o umbigo com o céu foi cortado. Acabou. Não tem a quem recorrer, não? Não é a quem recorrer. Deus não vai ajudar. Só Deus. Cara. Não, ele não vai ajudar. Eu digo assim, em oração, né? Não, ele vai ajudar sim. O Haroldo tá lá, tá fazendo a parte dele, eu vou dar força para o Haroldo superar todos. Agora, socialmente falando... porque tem uma frase que eu gosto muito, que é aquela, o que é de competência do homem, Papai do Céu não vai fazer nada, meu amigo, você vai ter que se virar. Exatamente. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. A realidade tem tudo uma ordem. Deus tudo fez com ordem. Então, se você quer o domínio da política, você tem todo um processo ordenado no qual vai dar direito para você ter o domínio da política, não é isso? A esquerda não acredita em Deus, mas ela respeita a ordem de Deus. Por isso que ela assume o poder. O pessoal da direita despreza a ordem de Deus e quer fazer da forma assim. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Não é igual aquele cavalo doido. A esquerda ganha, pô. A esquerda não tem como perder. Sabe por quê? Porque ela está ancorada na realidade. Apesar de estar vivendo de mentira no dia dos outros, mas ela está vivendo na estrutura da realidade. Isso aqui não tem como ela se desbancar. A não ser pela liberdade divina. Mas eu vou te dizer uma coisa. Se Deus instituiu uma ordem e as pessoas não respeitam, quem deveria respeitar não respeita, ele não vai intervir. A própria realidade vai gerar todos os efeitos que tem que gerar para daí as pessoas se conscientizarem, botar o joelhinho para
para dobrar e estudar, entender e aí fazer o que tem que ser feito, aí Deus vai ajudar, porque tem um detalhe. O nosso lado, Deus ajuda, assim, tipo assim, a gente não fez direito, ele completa, entendeu? Só que o parte da esquerda é o seguinte, eles fizeram tudo direitinho, Deus ainda atrapalha, viu, Bolsonaro? Ainda atrapalha. Mas mesmo assim o pessoal não quer, Trump e Bolsonaro. Ó, Deus ajudou, não pode dizer, não, Deus abandonou. Não, ele ajudou, pô. O cara pegou uma facada no estômago, perto do adeno, morte certa. Não morreu por providência divina. Sim. Agora ele não fez a parte dele, né? Nós também não fizemos. O pessoal não fez a dele. Ahora, muchachos, miren, así como tú dijiste, Haroldo, son varias camadas que podremos discutir que nos ligan al extranjero, internacional, nacional, municipal, ¿no? Está todo así, ¿no? Va y vuelve. Só que hoje em dia, tudo tá globalizado, universalizado. Não existe, tipo assim, não existe mais margem de manobra, não tem mais o que fazer. Esse é o fato. Ahora, muchachos, ahora tenemos que hacer una otra grabación, no sé si pasado el día 2, 3, para nuestras previsiones de los próximos 4 años. Porque ya hicimos este resumen de los 4 años. Ahora tenemos que hacer otra. Desculpa, porque às vezes o contexto, ele é um contexto muito intricado com essas outras realidades que vai iluminar esse contexto micro. Que só o micro por micro não vai funcionar. Hay mucha gente que me pregunta, ¿qué va a pasar en el Brasil? ¿Qué va a pasar? ¿Vamos a comer perros? ¿Vamos a cachorros? ¿Vamos a comer perros? ¿Qué va a pasar en Brasil? ¿La economía se va a destruir? ¿Qué va a pasar? Eso tenemos que discutir. ¿Qué va a pasar no sé, con las escuelas? ¿Qué va a pasar? Es interesante, ¿no? Mucha gente está preocupada pensando en eso ahí, ¿no? Eu tô esperando o dia primeiro, porque eu quero pagar vintão na picanha, R$2,50 na gasolina, R$50 na passagem. Tu sabes que la Kitchener... Olha só, e todo filho de pobre vai conseguir fazer medicina, hein? Olha lá, hein? Sem mais médicos. Né? Tranquilo. O paraíso na Terra. Tá? Vamos começar a ver o paraíso. La Kitchener prometió asado, que es churrasco, en Argentina, prometió exactamente lo mismo. Y después hubo mucha gente que se filmó destruyendo la asadera, la churrasquera, porque no había más plata, ¿eh? Pasó exactamente en Argentina, exactamente lo mismo en Argentina, ¿eh? Y este asunto de la pose es así, es un déjà vu de Trump, ¿no? Hasta el último día la gente con esperanzas, ¿no? Ahora va, igualito. Não, tem que esperar ele subir a rampa para concretizar o golpe. Aí depois eu vou inventar que não, ele tem que sentar na cadeira. Sentou. Agora ele vai ter que pegar a caneta. Porra, e depois vai ser, não, tem que dar os primeiros decretos. Vai ter que assinar o primeiro decreto. Aí vai. Primeiro ano, aí segundo ano, terceiro ano. Você vai protelando. Pero manda Pix, enquanto isso, me manda Pix, por favor. Eu vou dizer uma coisa, a economia comunista não funciona, a Almisa já provou, como o professor tanto ensina, não é isso? Só que o processo de destruição comunista, essa funciona cientificamente. Entendeu? Cientificamente. Pode ver, acontece o mesmo processo que aconteceu na Venezuela, que está acontecendo na Argentina, vai o mesmíssimo processo acontecendo no Brasil. Sem tirar ninguém. Eu queria inverter os papéis aqui, queria fazer uma pergunta para vocês dois. Nesse mesmo ponto, Haroldo, que você tocou, tá claro que se tem uma coisa que funciona é a desgraça comunista, né? Isso aí também. Isso aí é assunto, né? Mas deixa eu fazer uma pergunta. Pela dimensão que tem o nosso país... tocou pela dimensão continental que tem o nosso país, e por alguns... Sim, as matérias-primas estão em alta, Thiago. As matérias-primas estão em alta este ano. Como é que eu posso deixar isso mais claro? Sim. Por alguns setores da sociedade ainda bem enraizados, tipo, ali o Brasil é um país que no interior... do agro, exatamente. Nesses setores e alguns outros, vamos colocar assim, patriotas, tá? Entre muitas aspas. Vocês acham que vá para frente? Você acha que isso... Não, a primeira coisa, não existe patriotismo.
Não existe patriotismo na hora de dinheiro. Não, tudo bem. Não, eu estou entendendo a pergunta. Sim. Não vai parar. Eu penso que não. É que para perguntar eu sou meio ruim, mas eu acho que vocês conseguiram captar. Não, eu já entendi. O problema é o seguinte: o Brasil alimenta hoje 2 bilhões de pessoas. A Europa está com crise energética. Então, o Brasil quebrar é impensável. Ninguém vai quebrar o Brasil. Só que o PT está vindo para quebrar. Aí que está o problema. Já está começando a narrativa de começarem a querer dar o golpe no PT e botar o Alckmin. Eu estou achando que o Lula vai cair, o Alckmin vai assumir. Eu também acho. Ele eu não já vai tive essa percepção também. Cara, ele botou o Haddad no que tá fazendo, meu irmão. Ele quer poder com o Brasil, velho. Não tem conversa. Isso temos que ver na próxima vez, muchachos. O que vai passar? E a Rússia não quer isso, porra. A Rússia não. A Rússia, em estado de guerra, perder o Brasil não dá, pô. Entendeu? Não vai acontecer. O Brasil não vai quebrar. Vai ter um problema inflacionário, tudinho e tal, que vai ser até o mínimo do Lula cair. Você tá entendendo? Não vamos a comer perro, cachorro. Não vamos a comer. Porque vamos lembrar que o Xandão ele é tucano, né? Ele é cria do Temer. Vamos analisar aqui. Vamos analisar. Quem é que botou o Lula na cadeia? Você pega, por exemplo, qual era a ideia? Depois de ler isso daí, eu analisei, eu falei, será? Eu falei, não tem pra onde correr. Os caras estavam fazendo o seguinte, olha, o PT é inegociável, é cachorro louco. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que criar um novo símbolo nacional que traga todo esse poder eleitoral do PT e aí criar essa cena da Lava Jato. E quem é que estava subindo? O Moro. A população Moro e tal. De repente, do nada, surgiu como é que dá lá? Um retardatário, uma zebra chamada Bolsonaro, quebrou o esquema dos caras, porra, e criou um problema temporal. Entendeu? Então, assim, a ideia de tirar o PT do cenário ainda está funcionando. Eles só estão num processo de sincronização. O PSDB vai ter que virar mesmo. É que esse ponto que você falou aí, Haroldo, realmente, porque eu lembro que subiu o Moro, subiu o Luciano Huck, subiu o Mandetta, e todos caíram. Porque eles queriam um novo Lula, mas um Lula do PSDB. Exatamente. Que o Aécio não podia ser, que o Alckmin não podia ser, alguém tinha que ser, não, entendeu? Como eles não conseguiram alavancar ninguém, ressuscitaram o Lula. Exatamente, por causa da verossimilhança, porque verossimilmente, só quem poderia ser aceito como o vencedor do Bolsonaro seria o Lula. Exatamente. Como de fato foi. Ele já fez o trabalho dele, cara. O trabalho dele está feito. E se le ve triste, E se le ve triste. No se le ve triste. O Lula parece bastante triste, não está alegre, não está radiante, não. Foi o que eu falei. Não, que eu falei para você. Né? Notem. Eu falei para você que acho que o Lula, a pretensão do Lula não era ser presidente. Não, cara. Não. É só sair da prisão, limpar tudo e ficar na dele. É muita coisa. E guardem para a próxima. Por favor, agora, Thiago, tu despedida, Thiago. Erwin, muito obrigado aí, é uma satisfação estar com vocês dois nesse último programa do ano aí. Excelente. Espero que Deus ilumine o nosso país, que é o único que pode nos ajudar nesse momento, né? Vamos continuar a trabalhar, estudar, né? Colocar a cabeça no lugar, não adianta desespero, que desespero não vai ajudar em nada, entendeu? E espero rever vocês aí de novo no próximo programa. Foi um prazer falar com você de novo, mais uma vez. E, assim, a primeira vez que eu falo com o Haroldo, o cara é inteligentíssimo, bem esclarecido, sabe colocar suas ideias ali de um modo muito bom mesmo, e você sempre provocando aí. Então, excelente, foi um prazer mesmo. Só tá faltando aqui o D'Artagnan. Espero voltar mais vezes. Beleza. Muito bem. Haroldo, por favor, tu despedida. Cara, o que se pode dizer é o seguinte, como o Goethe fala, o professor sempre fala, é urgente ter calma. Agora é necessário a gente documentar a situação para que quando a próxima geração vier, a gente tenha o domínio histórico, porque um dos fatores necessários para se ter o domínio político é ter o domínio da narrativa histórica. E isso a esquerda sempre teve. E agora nós temos que o quê? Documentar tudo, analisar tudo, deixar isso escrito em livro,
para que a próxima geração possa retomar o Brasil da onde a gente não conseguiu alavancar, né? ¿Quién era que decía que es urgente tener calma? ¿Cómo decía? Urgente tener paciencia. Era o Goethe, né? ¿Qué decía? O Goethe. O Goethe. Es urgente tener paciencia, não, calma. Não, é urgente ter calma. Eu peguei do professor, você repete muito isso. É urgente ter calma. Olavo fala muito mesmo. E analisando é isso mesmo, porque o que a gente pode fazer? Circunstancialmente, a gente não está numa posição de fazer alguma coisa, mas a gente está numa posição de entender de forma privilegiada, porque a gente está fora do turbilhão da coisa, então a gente pode analisar daí de fora, porra. Basta querer. Vamos a volver, entonces volvemos con este segmento, me pareció así muy bueno, estamos hablando tranquilamente, sin mucha prisa y descontraídamente. Y muchas gracias y nos veremos la próxima vez. Ok? Isso. Beleza. Um abraço, obrigado. Entonces. Tá ok. Satisfação aí. Abração.